Shalom, queridos, graça e paz, bom dia, mais uma quarta-feira, estamos juntos aqui para mais um Café Devocional e olha, essa mensagem para você é poderosa, nós vamos falar sobre o princípio das dores. Você quer saber mais? Então vem comigo em nome de Jesus. Eu quero, nessa manhã, compartilhar com você um texto que está lá no livro de Marcos, amém? Livro de São Marcos, segundo Evangelho, amém? De São Marcos, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3, que diz assim, ó. No Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvides falar de guerra, rumores de guerra, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são os princípios das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão às tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhe servir de testemunho. Mas é necessário que, primeiro, o Evangelho seja pregado a todas as nações. E de repente você diz assim, pastor, quando virá o fim? Quando iniciará o tempo das dores? O dia das dores já iniciou e já tem muitos anos que nós entramos neles. Nós já passamos pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra Mundial. Nós já enfrentamos terremotos no mundo todo, inclusive terremotos dentro do mar, né, que provocam ondas gigantes, que são os tsunamis, que devastaram cidades inteiras. Nós temos visto a fome, as pestes, e todos isso são os sinais da volta de Cristo. E é muito interessante que Jesus ele faz uma ressalva e ele diz, olha, mas antes de tudo, antes de vir o fim, é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. E aí eu pergunto a você, será que o Evangelho já foi pregado em todas as nações? Na grande maioria delas, sim. Mas existem algumas nações que o Evangelho já chegou de alguma forma muito sorrateira, de alguma forma muito, digamos assim, de uma forma não tão aberta, porque existem países até o dia de hoje que é proibido falar de Jesus. Existem países que é proibido falar do Evangelho. E aquele que falar do Evangelho, aquele que carregar uma Bíblia, ele é preso, ele é julgado, ele é morto. Então eu quero que você entenda que nesses países existem, nos dias de hoje, em pleno ano de 2020, existem cristãos que entendem o que é o martírio e vão para esses lugares, colocam as suas cabeças a prêmio para que o Evangelho de Jesus seja pregado. Homens de fé, homens de disposição, que sabem o que é verdadeiramente levar a palavra. Porque de repente a gente pensa, poxa, no mundo como hoje isso não acontece, mas acontece. É mais ou menos Elias na caverna dizendo para Deus, Senhor, só eu sobrei, eu sou o único, não tem mais ninguém. E Deus fala para Elias, Elias, você está enganado. Tem 7.000 almas que não se dobraram a Baal. 7.000 almas que estão ali firme diante da minha presença. Você não está sozinho, não. Existe uma multidão com você. Talvez a gente pense que o tempo do martírio acabou, os tempos das perseguições acabaram, mas não acabaram não, querido. O que elas estão, muitas vezes, são camufladas. E a igreja, cada dia que passa, está mais cega. Se a gente olhar para a história da igreja, querido, de 2.000 anos para cá, de 2020 anos para cá, desde a morte e a ressurreição de Cristo até os dias de hoje, se você parar a fazer uma matemática rápida, o Brasil tem 500 e poucos anos.
A reforma protestante é da idade do nosso Brasil. O Brasil é um dos países mais novos do mundo. Dá para entender isso no teu espírito? 500 anos atrás, 500 e poucos anos atrás, a igreja estava se libertando de uma opressão religiosa. Nesse tempo, houve perseguição, houve morte. Está aí as ruínas do Coliseu em Roma. Naquele lugar ali clama o sangue de inocentes. Cristãos eram levados para ali e eram entregues às feras para serem mortos diante de uma plateia, só porque defendiam o evangelho. Dentro da própria reforma, já 500 e poucos anos à frente, nasce um grupo chamado os Anabatistas, que entendiam e defendiam uma linha teológica que hoje, né, é muito praticada dentro das igrejas, que é, você veio de que denominação? Essa denominação não concorda com a nossa teologia, não, nós vamos te batizar de novo. E vai lá e rebatiza. Eu não estou aqui entrando na esfera se é certo, se é errado, se é para rebatizar ou não rebatizar, mas isso não provoca morte. Mas alguns anos atrás, homens morreram afogados. Igrejas todas eram pegas, colocadas dentro de uma jaula e afogados. Vocês não gostam de rebatizar? Então vamos... Peraí. Pegava, enjaulava eles e ali e matava afogado. Isso não tem muito tempo atrás não, gente. Tem gente que pensa, não, isso é muitos anos, não, poucos anos atrás. Coisa de 500 e poucos anos atrás. Então eu quero que você entenda que nós estamos passando por um tempo, né, de mudanças. Nós vimos tempo de paz, nós vimos tempo de guerra, mas todos os tempos de paz que a igreja passou, ela se desviou. Não houve um tempo de paz, segundo a história, tanto na Bíblia, segundo a história secular que nós temos, como amparo também, né, para podermos estudar a palavra, estudarmos a história da igreja. Nós vemos que nos tempos de paz a igreja se desvia. E nós estamos vivendo um tempo de paz e a igreja tem se desviado. Entramos nessa pandemia e olha o que aconteceu nessa pandemia. Qualquer pessoa que conhece o evangelho e tem um mínimo de noção de tecnologia está se transformando num pregador em massa para todo o mundo. Existem alguns países que ainda controlam a entrada de mensagens, de palavras, ainda existe. Mas isso tudo tem caído por terra. O evangelho tem se propagado em muitas nações através da internet. Algumas nações ainda bloqueiam. Pode ver que de vez em quando eu gravo vídeos no YouTube, né, com alguma canção e tudo, e aí vem dizendo, olha, nós vamos tirar esse trecho porque em países árabes, países isso, e países assado e tal, né, não se pode ali, não, tal, e aí o YouTube faz aquele corte. Então nós temos visto, querido, que o evangelho ele tem entrado, né, nesses lugares, ele tem ido em muitas famílias. Nós já passamos por uma primeira, uma segunda guerra mundial. Nós temos visto uma guerra que nós estamos enfrentando hoje. O Brasil está em guerra entre a direita e a esquerda, entre o comunismo e o Partido Conservador. E é uma coisa de louco. Tem cristão que é comunista, tem cristão que é conservador. Não dá para entender. Tá tudo louco. Por que tu tá tudo assim? Porque nós estamos vivendo o tempo da volta de Cristo. Não vos engane, vigiai, porque Jesus está voltando. Essa pandemia não foi o acaso. Não pode ter sido a vontade, não vou atribuir a vontade de Deus, mas sim a permissão dele. Porque não cai uma folha da árvore que não seja da sua permissão. E essa pandemia tem feito com que o evangelho se propagasse de uma forma extremamente acelerada. Antigamente, para se juntar a 1.000, 2.000 pessoas, era um gasto terrível, uma coisa, né? Alugar um estádio de futebol para 40.000 pessoas, aquilo é um gasto terrível. Hoje, tem grandes pregadores aqui, influentes nas redes sociais, que conseguem essa visualização em horas. Prega para 40, 50.000 pessoas, 600.000 pessoas, assim, ó, sentado na sala de casa. Isso é o reino se propagando. Então, se você ainda não se acertou com Jesus, se acerte. Receba Ele como seu único e suficiente Salvador. Mude a sua vida, a sua mentalidade. Vem para Jesus. Nós não estamos oferecendo a você, querido, uma religião.
mas sim uma mudança completa de vida. Eu quero orar contigo. Senhor, nós sabemos que já passamos, na verdade, dos princípios das dores. Enfrentamos dias difíceis, estamos agora vencendo, Pai, para a Tua glória, para a Tua graça, uma pandemia. Estamos vendo, Senhor, no Brasil, muitas guerras, no mundo todo, guerras, terremotos, rumores de guerra. Nós temos visto pai contra filho, filho contra pai, Senhor. O mundo de cabeça para o ar. E eu peço, meu Deus, que essa pessoa que ora comigo, que ouve essa mensagem, ela possa entender que tudo isso faz parte de um processo do retorno do Senhor Jesus. Porque Jesus voltará para restaurar essa terra. E que a Tua presença, Senhor, esteja forte nos corações. Traz o avivamento, entendimento, fortalecimento. Abra a visão dessa pessoa para entender que os dias da volta de Cristo têm se aproximado. E aqueles que não tiverem Cristo não poderão gozar de uma nova vida. E eu peço ao Senhor, Pai, que a Tua palavra alcance corações, restaure vidas, abra caminhos, meu Deus, abençoe famílias e verdadeiramente alcance vidas para o Teu reino em Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Se você ainda não é cristão, se você não professa ainda uma fé, ou se você precisa conhecer mais dessa fé, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Amém? Seja ela batista, metodista, Assembleia de Deus. Procure uma igreja próxima à sua casa. Pode entrar em contato conosco também através do telefone 71 32 31 16 59. Estamos aqui abertos para te ouvir, para te receber, para te conduzir nesses passos até Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Até amanhã no nosso próximo Café Devocional.